Diniz deve mudar o time para o jogo de sábado contra o Grêmio em São Januário. Jogo que virou de vida ou morte, né? Porque com o resultado da tabela de ontem, o Vasco caiu para a 15ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Mudanças vêm aí no time e, olha, titulares podem ser barrados. Vou te falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, a opção todas, que aí quando tiver vídeo aqui, o próprio YouTube te avisa, tá falado? Vamos embora para essa história, para essas notícias aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou o André Luiz, está entrando lá no nosso programa Almoço do Gigante. Cara, essa notícia saiu ontem em alguns canais de Vasco, né? Principalmente no Atenção Vascaíno, no BTV Esporte. Então tá falando que vai haver mudanças, que eles têm informações que o Diniz está para mudar o time e que parece que dois caras titulares absolutos vão ser barrados, João Vitor e Piton. Né? Quem vai ser o substituto? Se for o Piton, provavelmente o substituto deve ser o Leandrinho. O Vitor Luiz não agradou, está meio fora de forma, todo mundo achou ele meio pesado, meio gordinho no jogo do Independente Del Valle, né? Tá com uma cara de lua enorme, tá meio desproporcional o Vitor Luiz. E o Leandrinho, que vem voando, deve jogar o jogo contra o Grêmio, caso o Piton seja realmente barrado. No lugar do João Vitor vai entrar o Maurício Mendes, e o João Vitor vai para o banco, e vai dar uma maior oportunidade com o Maurício Mendes. Eu achei os dois horrorosos. Eu acho que se é para mudar, para tentar melhorar, traz o Lincoln. Né? Eu também não entendo por que o Luiz Gustavo foi barrado. Lucas Freitas não vinha jogando, estava contundido, o Luiz Gustavo assumiu a titularidade ali pela esquerda, né? E saiu do time por causa de um terceiro cartão amarelo, por causa de um cartão amarelo, né? Suspensão, teve 3 cartões amarelos, ficou na suspensão, e aí o Lucas Freitas jogou bem e virou titular novamente absoluto, e o garoto nunca mais teve chance. Ele vinha jogando bem, vinha fazendo boas partidas do Gustavo, mas é aquilo, né? O João Vitor erra 50 mil vezes, ninguém faz meme, ninguém reclama, a torcida não tá perseguindo o cara. O Léo Pelé, coitado, o Léo Pelé errou muito menos que o João Vitor e era perseguido no Vasco. Se o garoto da base errar, vão perseguir o garoto da base, mas o João Vitor não. O João Vitor é meio que blindado, meio protegido. Essa torcida do Vasco tá muito esquisita, muito errado a forma como está enxergando as coisas dentro do Vasco. Tem que cobrar sim, tem que cobrar o seu João Vitor. Tem um negócio do deboche aí, não sei se ele fez o deboche, né? Diz que ele debochou dos torcedores lá no Equador, não sei se isso é verdade. Tem vários vídeos rolando e nenhum aparece o João Vitor debochando. Aparece o torcedor gritando: pô, tá rindo de quê? Tá debochando de mim, da minha casa? Mas não aparece ele debochando. Então, eu prefiro confiar na posição do torcedor, porque a reação do torcedor foi muito espontânea. Talvez o cara nem tenha dado deboche, tenha dar um sorriso qualquer para alguém, e o torcedor entendeu que foi deboche. A gente não viu a cena, não tem como você dizer o que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, o João Vitor tem histórico, né? Teve aquela confusão lá no jogo do Vitória, teve aquela confusão depois no jogo do Sampaio Correia, pelo estadual, que ele estava forçando uma barra que ele queria ser vendido para o Cruzeiro, e os espertos do Vasco não quiseram vender ele pelo Cruzeiro. Por quê? Porque o dinheiro ia para o Benfica e o Vasco queria o dinheiro para ele. O Vasco queria que o Cruzeiro pagasse ao Vasco e não ao Benfica direto, porque o Vasco já sabia que ia dar o calote no Benfica, né? O Vasco deu calote em vários clubes aí, não pagou ninguém, tá aí sofrendo o transfer ban do News Boy por causa desse calote, de pegar os valores de jogador de clubes, né, e botar tudo na recuperação judicial. Outros transfer ban devem vir aí da FIFA e olha, sei não, vai começar a ficar difícil de reverter um caso ou outro, tudo bem. Começar 3, 4, 5 transfer ban, a FIFA acho que vai bancar isso aí. E aí vai ficar quanto tempo sem poder contratar ninguém? 10 anos? Como é que vai ficar isso? Olha o buraco que esses caras estão metendo, Vasco. Tem que entender isso. Essas dívidas não eram para ter sido colocadas na recuperação judicial. O Vasco tinha que ir fazendo escalonamento e ir pagando os clubes que o Vasco contratou jogador. Isso que devia ser feito. Agora, não colocar isso na recuperação judicial. O Vasco hoje não paga ninguém, o Vasco não tem dívida nenhuma, o Vasco não tem penhora, o Vasco não tem nada, o Vasco não tem problema nenhum e não tem dinheiro. O que mudou? Fizeram tudo isso para quê? O que mudou? Porque antes você tinha penhora, tinha isso, tinha aquilo, ainda contratava, conseguia contratar. Hoje o Vasco não consegue contratar ninguém, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro, o Vasco nunca tem dinheiro. E não paga nada, o Vasco não paga uma dívida. O Vasco paga os seus custos fixos mensais.
Então, pagar folha de pagamento, o Vasco só tem receita para pagar folha de pagamento? Como é que vai ser ano que vem? Não vai começar a pagar a recuperação judicial? Não. Perguntas que deveriam ser respondidas pelo presidente, mas o presidente do Vasco sumiu, né? Aperte os cintos que o presidente sumiu. Cadê o presidente? Não aparece mais por aí. Ninguém sabe onde é que está o presidente. Ninguém sabe o que ele está acontecendo, o que ele está pensando, quais os projetos, qual é o plano, como vai tirar o Vasco desse buraco, qual a satisfação a ser dada, o que vai fazer. Não. Ninguém sabe nada de Vasco. Vasco é um túmulo, é um silêncio, né? Isso aí. Parabéns aí aos envolvidos, aos torcedores, aos sócios do Vasco que votaram nessas figuras aí, que estão aí fazendo isso com o Vasco. Enfim, é muito triste tudo que está acontecendo hoje. E quanto ao time, tem essas notícias aí. Mas, sinceramente, eu nem acredito nisso, cara. Estou aqui falando que foram 2 canais de relevância que trouxeram essa notícia, as possibilidades de mudança do Diniz, mas nem confio muito nessa história. Para mim não vai mudar nada, o João Vitor vai jogar, o Piton vai jogar porque tem que dar moral para ele, tadinho, ele foi expulso, coitadinho, vamos dar moral para ele, vamos dar força para ele. Eu acho que o João Vitor também, vamos dar uma força para o João Vitor, vamos mostrar que o grupo está com ele, está fechado, e aí a gente continua perdendo, continua tomando o saco, e que se dane o Vasco. Portanto, o jogador tá com moral, não ser prejudicado, não ficar chateadinho. Esse que é importante. Eu não acredito que o Diniz vai fazer mudança nenhuma. Quer fazer mudança? Quer botar o time para funcionar? Primeira coisa, Felipe Coutinho não pode jogar sábado. É um jogo de vida ou morte. Até agora o Coutinho ainda é dúvida. Então ele não tá bem. Deixa ele para outro jogo. Acabou. Tira o Coutinho. Coutinho não pode jogar. Já começa sem Coutinho. Não tá 100%, não vai jogar. Pode jogar. Acabou, não joga o Coutinho. Não é jogo para ele, é um jogo pesado, é um jogo que o Grêmio vai vir dando a vida, porque o Grêmio vem estar mal pra caramba, perdeu também na Sul-Americana, vem mal e quer dar uma satisfação para sua torcida. Os jogadores do Vasco tem que você tem que botar o jogador com vontade, com brio, com desejo. Eu não sei como é que está a questão de minutagem física do David, mas você viu os 2 jogos que o David entrou no finalzinho? Já mostrando disposição, contra o Botafogo, contra o Del Valle. Entrou com vontade, com garra, com disposição, já muda o clima do time, muda o ambiente do time. Não acho que o David é o DVD, né? É um craque, é um cracaço, que ele é a solução. Não é, mas é um cara com um anímico diferente. Então, esse cara tem que jogar. Esse cara tem que jogar. Não sei se ele pode jogar 90 minutos, mas esse cara vai ter que estar no jogo em algum momento. O GB tem que jogar. O GB vai ter que jogar. Não sei se o GB vai começar, se vai sair, se tem que barrar o Verrete, não sei. Mas o GB tem que jogar. O GB tem que jogar. Se o Coutinho não pode jogar, então bota o mesmo esquema. Bota o GB lá de 10, como foi contra o Del Valle. Começou dando muito certo no início do jogo. Foi pouco tempo, não deu para ver direito, né? Mas bota o cara. Bota o cara para jogar. Porque é um cara que está com disposição, está afim de mostrar serviço, está afim de jogar. Bota um zagueiro forte. Bota o Luiz Gustavo, é um zagueiro forte, de posição física. Bota ele para jogar. Ele é mais forte do que o Lucas Freitas. Ele tem um passe tão bom quanto o Lucas Freitas. É um bom jogador. Bota ele para jogar. Bota o Lincoln para jogar no lugar do Maurício. Como é que fala? Maurício Lemos, do João Vitor, dessas barangas todas. Bota o garoto para jogar, cara. Bota o Lincoln, pô. Faz a zaga da base, Lincoln e Luiz Gustavo. Pode ter que ser macho para fazer um negócio desse, para barrar esses caras. E a torcida tem que ter paciência, apoiar os moleques. Apoiar, cantar o nome deles, bater palma. Acertou, errou, bate palma, grita o nome, dá força, dá moral. O moleque se sentir seguro em campo, ele vai jogar em casa, eles estão acostumados a jogar em São Januário, é a casa deles. Eles jogam em São Januário desde 8 anos de idade que eles jogam em São Januário. Estou muito mais adaptado. Então, cara, sei lá, eu colocaria, porque pelo menos eu tenho um jogador de qualidade. Agora, eu vou pegar o Lincoln não pode jogar, porque o Lincoln vai ser doado para o Volta Redonda. E aí a gente vai ficar só com o Maurício Lemos, o João Vitor e o Lucas Oliveira, vai ser a terceira opção. Não vai mais negociar o Lucas Oliveira, porque está negociando o Lincoln, então tem que ficar com o Lucas Oliveira. Uma grande vergonha, uma gestão horrorosa, podre do Vasco da Gama. Uma gestão do futebol péssima. A pior gestão de futebol de Série A da história do Vasco. Na Série A, é a pior gestão do departamento de futebol da história do Vasco, porque o Salgado teve uma gestão pior ainda, mas foi na Série B. Então, tá brabo essa história aí da gente ver como o Vasco vai mudar, quem é que vai fazer essa grande mudança no Vasco. Isso, olha, eu acho que mais de 1 ano e meio aí de sofrimento dentro da gestão do Pedrinho, a gente vai ver como é que vai ser. Já está se falando em reeleição, está falando do Pedrinho se reeleger.
Caramba. E os sócios do Vasco vão lá votar no Pedrinho de novo. Vamos lá, parabéns, Zé Ovini. Enquanto o sócio do Vasco não exigir que acabe com a eleição online, acabou. Só entra agora quem eles querem. Entrou o Salgado, entrou o Pedrinho, vai entrar só, sempre vai entrar quem eles querem. Essa que é a grande verdade. Hoje a eleição online no Vasco não dá muito certo. Galera, é isso. Estão dizendo então que vai ter essas mudanças. Não acredito. Sinceramente, a minha opinião é que não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Vai entrar lá Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, o Lucas Freitas e Piton, o Moura, Tietê, Rayan, o Coutinho com meia perna e o Nuno Moreira e Verrete. É esse time que vai entrar para sofrer, para perder. Então, quando tiver faltando poucas rodadas para acabar o campeonato, que não der mais, aí muda todo mundo. Acho que achei o time ideal. Faltam 3 rodadas para acabar o campeonato, o time já está rebaixado, aí ele achou o time ideal. É isso aí. Infelizmente é isso. É isso as coisas que estão acontecendo no Vasco. Tem muita coisa errada dentro do Vasco e a principal delas é a gestão do Vasco. A gestão do Vasco é horrorosa. A gestão de futebol, a gestão de pessoas, está muito ruim lá dentro. Tem até uma denúncia aí de que existe uma pressão interna para a demissão do Felipe, né? Mas aí o Pedrinho falou, ó, se demitir o Felipe eu saio também. E aí ia pegar muito mal a saída do presidente. Então não vai sair mais. Por isso que o cara está passeando de regatinha lá em Quito. Falou? Galera, é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até o vídeo mais tarde. Fiquem com Deus. Fui. Tchau.